No futuro, uma das coisas que a gente pode estar certo é o seguinte: todo mundo vai ter um smartphone. Não existe nenhum futuro sem smartphone. É a mesma coisa que você dizer que no futuro todo mundo vai ter uma tela plana em casa. Todo mundo vai ter, inclusive por razões de espaço. Tela plana, obviamente, precisa de um plano, ou quase de um plano, e qualquer outro tipo de tela precisa de um volume. Você não tem esse tanto em casa. 40% dos americanos já têm um smartphone. Bote ou tire 3, 4 anos para o futuro, esse número chega a 80%, 90%. Bote 5 anos no Brasil, esse número chega a 80% do mesmo jeito como chegou para todos os outros tipos de telefones. E esse troço tem uma dinâmica de rupturas. Em junho de 2006, as duas plataformas dominantes eram a vermelha e a azul. A azul continua mais ou menos lá em cima, a vermelha basicamente se acabou e tem uma verde aqui, que é o iPhone, que começa a ameaçar seriamente aquela azul que está lá em cima e praticamente destruiu de uma forma quase que radical essa vermelha que está aqui embaixo, que a gente não precisa mencionar o nome. E esse troço acontece nos lugares mais insuspeitos. Quantas pessoas aqui na audiência têm uma conta no Netlog? Netlog é o MySpace europeu, mais ou menos. Funciona a partir da Bélgica, que é onde ficam os headquarters. E sem a gente saber que esse negócio existe, ele está adquirindo cerca de 500 mil novos usuários por semana. São 2 milhões de pessoas por mês. Todo mês, entre 2 milhões de pessoas. Quer dizer, se esse bicho pega, daqui a pouco a gente tem que abrir uma conta lá também. E essas coisas que a gente está falando aqui são curvas assim, ó. Curvas que fazem isso. As curvas que fazem isso, elas têm uma peculiaridade que foi relatada por Einstein muito tempo atrás, quando um aluno perguntou qual era a força mais poderosa do universo, e ele disse que eram juros compostos. Por que eram juros compostos? Porque juros compostos têm essa característica exponencial, quer dizer, você pega R$1.000 a 20% por mês durante 38 meses, no fim de 38 meses você deve R$1 milhão. Isso é porque, obviamente, essa curva é composta, certo? Você bota 20% em cima do que você já botou 20%. Todo mundo que tem um banco entendeu essa curva desde novinho no berço. Ao invés de uma chupeta, eles mamavam essa curva aqui, né? Então, em 1000 dias, basicamente, você acrescenta 3 ordens de magnitude na dívida. Essas forças são poderosíssimas. Toda vez que vocês olharem para uma curva dessa, tenham medo. Ou participem da construção dela. Então, todo mundo que chega e diz, pô, mas eu tenho medo de tal coisa. Beleza, é porque tem uma curva assim em andamento. E se você tem medo dela, nesse negócio da gente de web, mobilidade, sincronicidade, localidade, programabilidade, assim por diante, é porque você não está participando da construção da curva. Se você não está participando da construção da curva, monte uma pousada em Pipa. Down é o nome do nosso jogo aqui, certo? E é o nome desse jogo aqui. É o nome desse jogo aqui. O primeiro era um parque em Londres, essa é uma estação de metrô em Washington, essa é em São Francisco. Não dá para ver o olho do cara, mas ele obviamente está na internet, certo? O cara não presta essa atenção que ele está prestando aí para jogar paciência. Então, nesses 3 casos, esses caras estão na rede. Provavelmente eles estão numa rede social de catadores, né? Que a gente não sabe exatamente qual é, mas se ela não existe, ela vai existir. Assim como esses caras estão na rede, né? Na rede. Esse aqui é o meu filho, Pedro, de 8 anos de idade. E o que ele está fazendo aí com esse outro amigo de escola dele, que é o melhor amigo, ele está numa rede social de gente da idade dele chamada Clube Penguin. Né, onde você monta coisas como você monta em Facebook ou Second Life ou coisa parecida com ele. Então Pedro não vai precisar ter um curso quando ele for fazer a faculdade de jornalismo sobre redes sociais. Ele está em redes sociais desde que ele tinha 6 anos de idade, e aqui em particular está uma reunião depois da escola, na abertura da primavera do Clube Penguin, quando eles estão fazendo um churrasco de marshmallow, e ele é um desses caras aqui. E esse evento que foi assim, marcante, eu tive que cortar 2 sinais para chegar em casa na hora onde ele estava marcado para se encontrar com toda a sala dele nesse dia para essa continuidade da escola aqui. Ou então, esses caras estão jogando esse negócio aqui. Esse jogo é Spore. Para todos vocês que não jogaram, joguem pelo menos durante umas 2, 3 horas para vocês saberem o que é que está acontecendo na cabeça das pessoas para quem vocês vão escrever informação no futuro próximo. Porque essas pessoas criam mundos, eles desenham coisas, né? Esse cara daqui, ele não foi desenhado assim para fazer carinho, né?
Se o mundo fosse newtoniano, Pedro não podia desenhar aquele cara ali, né? Se o mundo fosse newtoniano, ele não podia fazer essa batalha aqui. Ele ia jogar dama, ou xadrez, ou war, se fosse uma simulação disso aqui. Acontece que o mundo é darwiniano. No mundo darwiniano, nós todos somos agentes independentes em contexto, competindo e cooperando para sobreviver, como negócio, como profissional, como pessoa, como instituição, como população, como comunidade. Esse é um ambiente intenso de processos de transformação e de inovação, centrado no agir, não é no pensar, isso vai acontecer e eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Não é? Esses processos de evolução permanente são o que a gente na web acabou chamando de beta. Darwin significa evolução permanente. Nada está estático ou estável. Nós estamos o tempo todo cooperando e competindo para sobreviver, e aqueles que tiverem a melhor adaptabilidade são os que vão chegar do outro lado. Né? Na economia industrial isso não era assim, né? Na economia industrial a gente sabia onde era que a gente estava. Por exemplo, aqui é o papel, né? E aqui é a prensa do jornal. Então a gente estava no meio dela, rodava aqui, saía papel, você sabia exatamente que botões você apertava. Conhecimento nessa época, assim como informação e notícia, era uma máquina de montagem Ford, né? Uma indústria medida por Taylor, IVC. Aqui, por exemplo. Né? Na economia do conhecimento, na economia dos processos, a gente, como eu já falei antes, se deslocaliza e se desincroniza do ponto de vista social e amplo. Conhecimentos viram fluxos e não mais coisas estáticas, tem a ver com relacionamento. E o nosso problema em rede móvel, localizada, geográfica, síncrona, assíncrona, é aprender a aprender continuamente. Isso envolve três coisas para a gente olhar para o futuro. Primeiro é aprender, o segundo é desaprender o que a gente sabe não é mais utilizável, não é? E depois é reaprender coisa que a gente já soube, que deixou de ser útil, mas passou a ser útil de novo. E essa tripla de coisas que Toffler diz é a alfabetização do futuro. Na realidade é isso aqui, é como é que a gente vai para cada uma dessas coisas, olhar para elas e dizer, muito bem, eu quero que eu sabia de usabilidade. O que eu preciso de usabilidade hoje, o que eu vou precisar de manhã, o que eu tenho que desaprender, o que eu tenho que reaprender. Isso tem a ver, obviamente, com o tempo, e dado o meu tempo, eu estou chegando no fim, eu tenho mais 3 minutos, eu acho. E tempo, definido por John Lewis Gaddis, é feito um funil. E ele diz o seguinte, o presente, que é esse momento que a gente está vivendo agora, é uma singularidade. Você tem múltiplas possibilidades de fluxos de tempo vindo do futuro, que são comprimidos num instante chamado presente e imediatamente se transformam em passado. Então, tem um monte de coisas que pode vir a acontecer. O que vai acontecer é o que a gente realmente exercer nesse presente aqui e imediatamente vira história, não é? Esse modelo de vida, ou de entender o mundo de informação e conhecimento, é uma parte essencial do que se chama a filosofia de processo de Whitehead, onde ele diz que processo, na realidade, é a realidade. Não existe estrutura, não existe conjuntura. O que existe são processos que se articulam e criam um ambiente. E nós somos seres ativos interagindo com o ambiente, onde estão, por acaso, os outros seres, né? E para não ficar muito complicado e a gente parar por aqui, Heidegger, falando da mesma coisa, diz que a vida é o futuro, as nossas expectativas, o presente, os nossos exercícios, e o passado, as nossas experiências. Então, o tempo e a internet em tempo real é o que a gente faz aqui sobre isso aqui e isso aqui. É o que a gente faz como exercício sobre as nossas expectativas e experiências. Em comunidade. E em comunidades que usam como linguagem hoje, de forma cada vez mais intensa, processos interativos centrados em fluxos, em redes sociais. Dado que esse é o presente, para onde é que a gente vai? Bom, o futuro vem do futuro. Não há nenhuma forma em ambientes cuja dinâmica é exponencial de você dizer, olha, eu acho que é isso aqui que vai acontecer. Daí não façam perguntas sobre o que é que a gente acha que vai acontecer no debate. Tá certo? Porque a resposta é uma página em branco. A única coisa que você sabe é quais são as expectativas e possibilidades. O que vai acontecer na realidade, ao invés de ser uma escadaria que vem do passado, e a gente está num certo batente aqui, tem um número de alternativas do futuro para ir para lá, não acontece na prática desse jeito. O que
existe é que nós conseguimos construir uma história de como chegamos nesse batente aqui em particular, mas o que vai acontecer daqui para frente é um conjunto de escadarias alternativas e múltiplas que está à nossa disposição, e aquelas que vão acontecer são aquelas para quem um número suficientemente grande e importante, denso, conectado, de investidores, de pessoas, de usuários, saltar desse presente possível com um mecanismo de risco para uma escadaria dessas que está vindo de lá para cá, que nós estamos criando como expectativa. Existe o tempo todo uma descontinuidade entre um presente que a gente está vivendo agora, entre o exercício, não é, e a expectativa. A gente vai ter que saltar para lá. Nós temos que correr riscos para construir esse futuro. Em particular, uma coisa para isso é certo, é que nós temos infraestruturas para fazer isso. Nós temos, por exemplo, uma estrutura de 100 e tantos anos aí, que é a eletricidade. Essa estrutura está totalmente distribuída pela sociedade. E em função de convergências várias, nós temos uma infraestrutura que eu gosto de chamar de informaticidade. Informática provida de forma tão simples quanto a eletricidade, para nos dar aquelas coisas de programabilidade, de singularidade, comunidade, sincronicidade, assim por diante, que é o que a gente vê a partir daqui, isso aqui é 1945, quando a gente só tinha computadores, para a gente conectar o mundo inteirinho com o protocolo internet. Aqui está a ponta que chega no Brasil. Obviamente esse negócio conecta o mundo inteiro e possibilita que esse cara esteja no parque, numa rede social, usando uma parte dessa infraestrutura que cada vez mais começa a ficar disponível para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo, e a ser cada vez mais importante e determinante do que a gente faz na rede. Está aqui o dia 14 de maio desse ano, quando o Google saiu do ar durante 1h30. Isso correspondeu a uma diminuição do tráfego da internet de 85%. É como se tivesse faltado luz de informação no mundo, não é? De repente, Google saiu do ar. E aí, o que a gente faz agora? Tá certo? A gente pergunta para quem? Isso é informaticidade. Um mega gerador de energia de informação, um mega gerador de informaticidade sai do ar e o mundo para por 1h30. Tecnologias de informação e comunicação são a plataforma não só para a gente competir, mas a plataforma para a gente competir e cooperar ao mesmo tempo nos próximos anos. E isso vai gerar, do ponto de vista dessa Web 3.0, onde todos nós podemos participar do processo de inovar e criar novos sistemas de informação em rede, uma explosão cambriana do que vai estar disponível para nós próprios e tantos outros utilizarem, no que a gente vai chamar a nuvem computacional, ou, se vocês quiserem dar meu nome, informaticidade. Obrigado, bom dia.